Daniel 2:20. Sabemos que hoje é o primeiro dia da semana. Sabemos que quando nós dedicamos a Deus na sua primícia, o Senhor diz que Ele então nos recompensa. Eu quero, irmãos, deixar ao teu coração uma palavra que é uma promessa da parte de Deus para o seu coração. Na sexta-feira, Deus me deu uma palavra e eu enxerguei nela uma promessa. E eu dizendo a Deus: Senhor, olha que palavra, né? Que promessa. Quem teve na sexta vai lembrar, e quem não teve já está gravado no YouTube, sobre o nosso Deus, que então, irmãos, no momento das dificuldades, Ele vivifica, Ele promete trazer vida, Ele promete trazer então esperança aos nossos corações, trazer ânimo, trazer alegria, né? Ele promete. E hoje, então aqui, eu quero deixar para você também mais uma promessa. É claro que, entendo, irmãos, não é que eu fico procurando, Deus me dá uma promessa. Não, vou lendo, vou buscando a palavra, enxergo na leitura que está sendo aplicada ali a promessa que está dentro do texto, do contexto, da história, e a gente vai hoje receber da parte de Deus mais uma promessa. E eu quero, antes de ler, dizer para você, diga comigo assim: o nosso Deus é o Deus que muda tempo, que muda estação. Diga assim: o nosso Deus, Ele é profundo em revelar a sua glória. Amém. Eu creio, irmãos, que hoje começa uma nova fase na sua vida. Eu creio que começa um novo tempo de Deus para você. E não é eu que estou dizendo, não, é a palavra, é a promessa de Deus. Por isso que eu disse, começamos uma semana de um novo tempo, né? É uma semana de um tempo de mudança, um tempo de transformação. Hoje é o início de um novo tempo para a sua vida. Hoje é o início de uma nova fase, de uma nova história. Talvez até, irmãos, de um recomeço para alguns. Em nome de Jesus. Nós temos aqui nessa palavra o que a gente vai crer no coração e receber. O que então falou Daniel. Versículo 20. Vamos ler? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de quem? De Deus. Então veja que está se referindo a Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Deus, Ele faz o que, igreja? 21. Ele muda os tempos, as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Vamos focar no versículo 21. Ele muda os tempos. De quem que Daniel está se referindo? De Deus. Por isso que eu disse para você, irmãos, o nosso Deus, Ele muda o tempo, Ele muda a estação, Ele muda a fase, Ele muda a nossa história, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. A notícia que Deus nos traz, irmãos, para o nosso coração, é que se você tem passado por um tempo difícil, esse tempo hoje Ele muda na sua vida. Se você tem passado por uma estação complicada, talvez você diz assim: é um tempo de dificuldade, é uma fase difícil, algo que eu nunca vivi na minha vida. Aí você pode começar a analisar. Talvez seja no casamento, talvez na vida financeira, talvez na saúde, talvez até na vida espiritual. Dificuldade, né? Tá complicado, pastor, cada dia tá pior.
hoje Deus muda esse tempo, essa fase, essa estação na sua vida, porque, irmãos, a promessa dele está para o nosso coração sendo entregue hoje. Mais uma vez, eu peço até a compreensão, irmãos, é de propósito mesmo. Vou repetir bastante hoje essa frase, essa promessa, porque isso tem que ficar marcado, gravado no teu coração, né? Que Ele muda os tempos, para você sair daqui com essa promessa, para que quando então você estiver passando por um momento difícil, você lembrar dessa promessa. Não, meu Deus, Ele muda o tempo, Ele muda a fase, Ele muda a situação, Ele muda a história, Ele é o Deus do tempo. Amém, igreja? Você pode interagir para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: o nosso Deus é o Senhor do tempo. Diga: Ele muda os tempos. Amém. Vamos então, irmãos, meditar nisso. E eu quero fazer aqui a leitura de Joel, capítulo de número 2, o versículo 25 ao 27. Guarda aí a promessa: Ele muda os tempos. Contrário? Essa promessa aqui, essa palavra, é de restituição. E o profeta está dizendo assim: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, locusta, pulgão, oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o seu povo não será mais. O que Deus vai fazer? Não vai te deixar ser mais envergonhado. Talvez a vergonha, a humilhação, a perseguição, a luta lá no trabalho, no relacionamento, casamento, seja, irmãos, na saúde, tem gente que já está abatido de tanta vergonha, mas a promessa é que Deus vai mudar esse tempo e não vai te deixar ser mais envergonhado. Amém, igreja? Diga comigo: o meu povo não será mais envergonhado. É Deus dizendo: você não vai mais ser envergonhado. A humilhação talvez já passou do limite, no trabalho, casa, né? Diante dos vizinhos, diante da situação que você tem passado, tanta vergonha, tanta luta. Olha o que Deus está dizendo para você: você não vai ser mais envergonhado, porque o tempo de vergonha, irmãos, Deus vai mudar, e Ele vai te exaltar, Ele vai te fazer, né, ser, então, o nome dEle glorificado com as vitórias que Ele vai trazer sobre a sua vida. Junto com essa palavra aqui de Joel, eu quero fazer aqui uma declaração, uma leitura e uma declaração de fé, que nós temos aqui em Isaías 42. Volta um pouco aí, você encontra Isaías capítulo 42, nós vamos ler o verso de número 22. Isaías 42, 22. Veja que a promessa é restituir-vos-ei. Restituir, devolver, né? É você ter de volta. O profeta Isaías, ele faz aqui uma declaração. Eu vejo, irmãos, que até Deus, então, direcionando o povo, puxando a orelha deles, porque imagina aqui o cenário, né? Nós vamos ler, mas imagina já aí o cenário, uma plantação, né? Trabalharam, ali cuidaram, regaram, olha, na hora de colher, vinham os inimigos e levava tudo, roubava, e as pessoas que lá estavam ficavam, tudo bem, faz parte, vida que segue. E Deus, vendo tudo aquilo, usa ali o profeta e diz assim: mas ninguém diz restitui, ninguém vai se posicionar, ninguém vai dizer eu quero de volta o que é meu, o que foi roubado. Irmãos, sabe o que às vezes falta na minha, na sua vida? É isso, posicionamento. Veja que para ter restituição nós temos que se posicionar.
Deus usa o profeta Isaías para dizer: ninguém diz restitui. Entenda, ninguém vai se posicionar dizendo: eu quero de volta, eu não aceito o que me levaram, eu não aceito o que foi tirado de mim, eu não aceito o que foi tirado. Não, eu quero restituição. E aí, irmãos, para a gente estar dentro, sendo participante dessa promessa, o que nós precisamos fazer é se posicionar. Se você teve um tempo bom, um tempo maravilhoso, um tempo agradável, aí você vai levar para todas as áreas da sua vida. Entenda, tem gente que, irmãos, já teve um tempo bom de trabalho financeiro, já ganhou bastante dinheiro, talvez agora não vive mais esse tempo. Deus está dizendo: volta a dizer restitui, Senhor. Eu quero de volta esse tempo de prosperidade. Eu quero de volta esse tempo que o Senhor me deu, condições de trabalhar e crescer, prosperar. E não é só dinheiro não é só prosperidade não. Tem gente, irmãos, que já teve um tempo de alegria dentro do lar, felicidade com a família. Tem gente que já viveu bem dentro da casa. Hoje está a maior guerra, briga, discórdia. Deus está dizendo: ei, é hora de você dizer o que, igreja? Restitui. Senhor, traz de volta o tempo de paz para dentro da minha casa. Traz de volta aquele tempo de união, de concordância, aquele tempo que a gente vivia dialogando. Irmãos, o tempo que foi roubado, é hora de se posicionar dizendo: restitui. Dizendo: eu quero de volta o que é meu. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras. 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos aonde? Nas casas. Veja que eles ficavam escondidos, postos por presa. E agora, igreja, lê em voz alta, vamos lá. E ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Repete: e ninguém diz restitui. Talvez você perdeu a paz e não diz mais: Senhor, restitui essa paz. Você perdeu a alegria e não diz mais: Senhor, restitui essa alegria. A saúde você perdeu, não, é porque faz parte. Não, irmãos, fala: Senhor, restitui essa saúde. Restitui, irmãos, é trazer de volta. Restituição é você recuperar, é você ter de volta. Deus, Ele quer mudar essa fase, mas Ele precisa que eu e você coopere, faça a nossa parte. E qual é a nossa parte diante da promessa de hoje? Se posicionar. Senhor, eu quero um novo tempo. Senhor, eu quero essa nova fase. Restitui, traz de volta. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do tempo, e o Senhor vai mudar essa estação na minha vida. Amém, igreja? Hoje Deus vai restituir. Amém, igreja? Vamos levar aqui para o lado espiritual, porque é muito importante. O lado do casamento você sabe como está, o lado profissional, financeiro você sabe como está, o lado família, saúde você sabe como está. Aqui nós podemos aplicar o espiritual. E talvez você ainda não enxergou, e eu quero aqui pontuar algumas coisas, e talvez seja o seu caso, que está então precisando ser restituído. Irmãos, espiritualidade. Como está a sua vida espiritual? Será que você já não teve um tempo melhor de buscar a Deus, de servir ao Senhor? Talvez você já teve aquele tempo que orava mais, que vinha mais tempo na igreja, você lia mais a Bíblia, você consagrava mais. Como está a sua vida espiritual? Será que não está na hora de você dizer: Senhor, restitui a minha vida espiritual, eu quero de volta, Senhor, eu já fui mais envolvido na Tua presença. Deus quer mudar esse tempo. Essa estação que você está vivendo, irmãos, desculpe aqui, vai te matar na fé, vai te levar à destruição. Esse caminho que é fora da palavra vai fazer você sofrer danos. Provérbios diz que há caminhos que parecem bom, mas o fim é morte. Não, eu sei o que eu faço da minha vida com Deus.
Isso não é a direção de Deus para a sua vida. Ele é o caminho, não é nós que escolhemos. Ele tem o caminho, Ele é o caminho. Nós temos que estar de acordo para viver como Ele quer, não como nós queremos. Amém, igreja? Então, a vida espiritual, reflete aí, faça aí uma reflexão. Como você se encontra hoje? Se você está melhor do que você já teve, amém, glória a Deus. Continue em avanço, em crescimento. Mas se você olha para você e você fala assim, olha, eu regredi, eu perdi aquela intensidade. Deus está dizendo, irmãos, para nós, que Ele quer mudar esse tempo difícil. Ele quer mudar essa estação que está fazendo você ficar estagnado, preso. Mas você precisa dizer, restitui. Olha a parte final, ó. E ninguém diz, restitui. Vou pontuar outra coisa aqui para o lado espiritual. Temor. Como está o temor no coração? O que é temor? Reverência. O temor é o respeito. Será que estamos, irmãos, respeitando a Deus, respeitando a sua palavra? Será que estamos com aquele temor no coração? Irmãos, olha, para você saber se você está temendo a Deus ou não, é só você olhar para as suas atitudes. Porque logo quando você faz algo errado, o que acontece? Vem uma cobrança interna no seu coração. Vem uma cobrança, não é o pastor que te cobra, não é o obreiro, não é a igreja que te cobra. O próprio Espírito Santo, ele te traz um pavor interno. Sabe o que é esse pavor? Não é medo não, é uma cobrança. Uma cobrança, não, isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não está de acordo com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Será que não está na hora de você dizer, Senhor, restitui o temor? Eu já temi mais a Deus, eu já respeitei mais a palavra. Sabe, irmãos, não só a Deus, mas a palavra e todas as coisas relacionadas a Deus, a fé, o amor ao próximo, a si mesmo. Antigamente, eu não sei, você lembra? Dá um exemplo aqui, igual a gente está aqui, só um exemplo aqui, peguei esse aqui porque está aqui. Às vezes a pessoa ela pega um papel desse, que é do propósito que estamos fazendo aí na quarta-feira, ela não dá importância, ela coloca lá, mas ela amassa, joga fora, é um papel qualquer. É um papel qualquer, mas antes de ser entregue para você, foi apresentado a Deus, para você colocar o nome de uma pessoa aqui. Ou seja, irmãos, a gente tem que temer, não tem, algo consagrado, foi separado, só para você entender. Um panfleto que a gente entrega, algo que, irmãos, chega até a sua mão, que é relacionado a Deus, a gente tem que ter o temor, ter o cuidado, ter aquela reverência. Não, isso foi separado, consagrado a Deus. Eu não posso desfazer, eu não posso fazer de qualquer forma. Tem que ter o temor. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero pontuar, fidelidade. E eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. A Bíblia diz que Deus permanece fiel a nós. E nós? Somos ainda fiéis a Ele? Será que não é hora de você dizer, irmãos, Deus, restitui a minha fidelidade? Eu já fui mais fiel a Ti, Senhor. Eu já tive mais fidelidade à Tua palavra. Restitui. Ele quer mudar, irmãos, esse tempo de infidelidade. Infidelidade a Deus vai trazer infidelidade conjugal, vai trazer infidelidade no trabalho, vai trazer infidelidade aos filhos. Olha só, é uma coisa ligada à outra. Não é aquela palavra que diz, um abismo puxa outro. Se eu não sou fiel a Deus, certamente, irmãos, vai faltar fidelidade também ao cônjuge, ao trabalho, à igreja, às coisas relacionadas. Olha o quanto isso é sério. Às vezes as pessoas não sabem por que existe traição no relacionamento, que está faltando ali fidelidade entre o marido e a mulher. Está faltando, antes da fidelidade do marido e da mulher, está faltando o que, igreja? Fidelidade a Deus. Senhor, restitui a fidelidade. Amém, igreja?
E aí a gente pode aqui pontuar o amor, a fé, a perseverança, a dedicação, comprometimento, né? A união, irmãos, o propósito, o chamado. Você que é chamado, você que tem uma missão que Deus te deu, não é hora de você dizer: Senhor, restitui, eu quero voltar àquele tempo que o Senhor me usava, fazia através de mim a tua vontade. Irmãos, hoje começa um novo tempo na sua vida, um tempo de mudança, porque Deus muda os tempos, Ele é o Senhor do tempo. E eu sempre digo e repito, você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui para ouvir isso, né? Ele está te entregando essa promessa, um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, Ele vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Mas você e eu, nós precisamos dizer: restitui. Amém, igreja? Vamos voltar lá para Joel? Joel 2:25. Falei a primeira parte do restituir, mas o que ele está dizendo que vai restituir, igreja? Os anos que foram consumidos. Entenda, igreja? Deus, Ele vai devolver para você o tempo que foi perdido. Você perdeu muito tempo parado, você perdeu muita oportunidade. Os anos que foram consumidos, que você perdeu, Ele está dizendo: restitui-vos-ei. É esse tempo perdido, é esse tempo que foi, irmãos, consumido, que foi tirado, que de alguma forma escapou, foi levado. Esse tempo é o tempo que Deus quer trazer de volta para a sua vida. Amém, igreja? Aí está relacionado àquela, né, condição da alegria. Pastor, há muito tempo eu não sei o que é alegria. Deus vai voltar. É essa alegria que você perdeu, esse tempo que você perdeu, você vai se alegrar completamente na presença de Deus. E quem pode devolver o tempo perdido, irmãos? Diga comigo: só Deus. Só Deus. Não tem homem, não tem pastor, não tem ninguém que possa restituir, devolver o tempo que foi perdido. Somente Deus, porque Ele muda os tempos. Ele é o Senhor do tempo. Deus está nos prometendo hoje restituir, devolver, trazer de volta para a sua vida, irmãos, o tempo que você perdeu, que foi consumido pelo gafanhoto. Aquele tempo que você diz: olha, eu perdi muito tempo. Seja no trabalho, com a família, seja, irmãos, na vida com Deus. Hoje Deus vai mudar esse tempo na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Eu tenho aqui mais uma palavra de referência, 2 Reis, capítulo de número 20. Vamos ler? Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém. Então, algumas coisas precisam ser colocadas em ordem na sua vida, na minha vida, para então Deus operar. Veja que, irmãos, o Ezequias estava com os dias contados. Morrerás e não viverás. E o que Deus fez? Depois que Ele colocou a vida em ordem, depois que Ele colocou, irmãos, a casa em ordem, o que aconteceu? Deus mudou o tempo. Acrescentou a Ele quantos anos? Mais 15 anos. Para quem, vamos dizer, iria morrer hoje, Ele colocando a sua vida no altar, se consertando ali com Deus, colocando ordem na vida espiritual, Deus mudou o tempo.
Olha só, vamos pegar essa palavra. Deus mudou o tempo. Os anos foram acrescentados. O tempo para Ezequias era aquele tempo ali. Morrerás e não viverás. Acabou. Mas se colocar ordem, se consertar, se levar a sério o propósito da fé, vai viver. Aí você vê toda aquela história, o que aconteceu. E aí o que a Bíblia nos mostra, igreja? Versículo 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos foram acrescentados. Pula para o versículo 8, eu vou te mostrar algo aqui muito importante, que precisa ser observado. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil a sombra declinar, que é avançar 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, né? E fez o que, a igreja? Voltar a sombra de 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Entendeu essa parte final aqui? Deus mudou o tempo, voltando o tempo, o relógio. Era muito fácil, né? A sombra eu sei que ela vai, agora voltar, foi o sinal que Deus usou para mostrar para eles que Ele é o Senhor do tempo. Irmãos, acredite, com toda a sua fé na palavra, Deus vai te surpreender naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Acredite, irmãos, que Ele é poderoso para mudar essa fase, né, de luto, de dificuldade, de situação que parece que pastor, cada dia está se agravando. Não, vai mudar. Mas nós temos que se posicionar dizendo: restitui, eu quero de volta, Senhor, eu não aceito, eu creio que o Senhor muda os tempos. Esse foi o sinal, irmãos, que Deus usou para mostrar a cura, né? Diante do desafio que foi feito, Deus mudou o tempo, voltando a sombra, né? Declinando, olha só, o relógio voltou ali, voltará 10 graus, né? No versículo 10, o Ezequias disse: é fácil a sombra avançar 10 graus, declinar é avançar, né? Agora, mas então o desafio que volte 10 graus. E aí no versículo 11, o profeta então invoca o Senhor, e o que Deus fez, igreja? E fez voltar a sombra 10 graus, e fez o Senhor mudar o tempo. E fez o Senhor então, né, o Senhor do tempo naquele lugar se manifestar. Irmãos, o Deus que muda o tempo é o nosso Deus. Amém? Diga graças a Deus por isso. Vamos orar em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, você do YouTube, do Facebook, você que recebe esse link, compartilhe. Tem muitas pessoas que estão precisando de uma restituição, muitas pessoas que estão precisando desse Deus, o Deus que muda tempo. Esse é o nosso Deus.